Nosso encontro de hoje, vamos começar a falar da fé, né? Lembrando que nós encerramos a oração da serenidade com um pedido, né, de força, que nós tratamos nas semanas passadas. Hum, Depois pedimos por fé e, por último, por alegria. A primeira pergunta que nós sempre desejamos ter respondido, né, quando a gente começa a estudar um novo conceito, o que ele significa, né? E essa palavra fé tem, na verdade, muitos significados possíveis. O mais importante, do ponto de vista da gente, né, é que a fé, de alguma forma, se contrapõe à razão, né? O que é ilustrado aí pelas placas apontando em direções diferentes. A nossa razão busca sempre explicar acontecimentos, né, com base em raciocínios lógicos, né, baseados na lógica, na matemática, tudo aquilo que nós chamamos de ciência, né, que possa ser comprovado. Por outro lado, nós sabemos que, pelo menos até o momento, né, o avanço que existe nessa área é insuficiente para explicar tudo. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a razão não explica. E mais, não temos tempo aqui de detalhar, mas a própria ciência já provou que ela mesma tem seus limites. Há coisas que a própria ciência provou que ela não consegue provar. Isto é, há um espaço além da razão. E é exatamente nesse espaço que nós vamos trabalhar hoje. Talvez a forma mais prática é da gente entender isso é essa comparação que está muito em voga atualmente em função da popularidade da internet, né? A fé, ela, primeiramente, é invisível, né? Nós não podemos medir, nem ver, nem tocar, tá certo? Ela, assim como o sinal de Wi-Fi, é apenas algo que nos conecta com alguma coisa que está fora do alcance da gente no mundo físico. Então, a gente tem que admitir que isso, de fato, existe, né? Se quiser exagerar, nós podemos dizer que nós temos que, em alguns momentos da vida, ativar o modo Wi-Fi, né? No lugar do Wi-Fi, Wi-Fi. A Rede Globo já se antecipou, né? Tem uma novela chamada quase desse jeito, né? Vai na fé, certo? Só na fé também a gente não consegue fazer tudo o que precisa. Mas precisamos dessa interconexão entre o racional e aquilo que nós chamamos do transcendental. Isso pode ter ou não conotação religiosa. E, obviamente, quando existe esse envolvimento religioso, isso fica mais forte ainda, né? Mas não é indispensável. Madre Teresa de Calcutá falava que a fé é a força mais potente que existe no universo, né? No sentido de que a fé consegue mudar coisas que de outra forma não se mudam. Numa visão mais filosófica e menos religiosa, né, temos aqui uma frase do filósofo austríaco Wittgenstein, que diz que essa nossa capacidade de acreditar, né, na existência de algo transcendental é, na verdade, a gente simplesmente afirmar que a nossa vida tem um sentido. Se a gente partir da hipótese, né, de que a fé é uma bobagem, de que não existe nada além daquilo que a gente pode ver, medir, tocar e trocar no mundo físico, então nós corremos o risco muito rapidamente de cair
naquilo que a gente chama de hedonismo, né? De viver uma vida, uma busca desenfreada de prazeres e que nos leva, como bem sabemos, para o buraco ou para uma vida sem sentido, usando as palavras do Wittgenstein. Essa questão da fé, ela vem sendo tratada pela humanidade desde que temos consciência. E o Aristóteles já ensinava que ela está relacionada com a questão da esperança. Dizia Aristóteles que a esperança é o sonho do homem acordado. Todos nós sabemos que sonhamos quando a gente dorme, e a esperança, diz ele então, é aquilo que nós conseguimos imaginar que vai acontecer enquanto a gente não dorme. De fato, a realização disso pode ser possível ou impossível, né? Como diz o Charles Chaplin, né? Ele nos diz assim: penso que a fé é a extensão do espírito. É a chave que abre a porta do impossível. Nós sabemos que existem coisas que no mundo físico, né, pelas leis da ciência ou pelo nosso raciocínio lógico, são impossíveis, e mesmo assim acontece. Os religiosos costumam chamar de milagres. Tem vários outros nomes, mas temos que admitir que alguns de fato acontecem. O caminho para chegar lá passa pela fé. E quando essa fé é forte, como no caso do Martin Luther King, ela deve permanecer mesmo em casos que a gente saiba que o futuro não é nada bom. Diz assim o Martin Luther King: mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se partiria em pedaços, eu ainda assim plantaria a minha macieira. Lembrando que a macieira é uma árvore que, para dar seus frutos, né, as maçãs, não leva um dia, leva alguns aninhos. Né? Então tem que ter fé de que essa notícia que o mundo vai acabar amanhã, de fato, não acontecerá. E voltando nas ideias do Chaplin, complementamos isso, resumindo o que a gente disse até aqui. Diz assim: minha fé é no desconhecido, em tudo que não podemos compreender por meio da razão. Creio que o que está acima do nosso entendimento é apenas um fato em outras dimensões, e que nesse reino do desconhecido há uma infinita reserva de poder. Então, nos colocando aí, primeiro, que existem coisas que nós não podemos conhecer, temos que ter essa humildade, e que isso provavelmente forma aí, então, uma dimensão no universo que não nos é permitido acessar enquanto a gente está nesse planeta aqui, que nós chamamos de Terra, e que, por outro lado, nesse espaço aí que nós estamos falando, existe um poder infinito que pode chegar até a gente. Outra questão vinculada com a fé é a oração. A gente ora ou reza e temos aqui um alerta do Saint-Exupéry, né, autor de livros que todo mundo conhece, né, O Pequeno Príncipe é o mais famoso, que nos alerta no seguinte sentido. Diz ele que a grandeza da oração, isto é, a oração que de fato é grande, reside principalmente no fato de não ter resposta.
né? Quando a gente ora, né, de fato nós não recebemos um sinal de rádio ou uma transmissão vindo daquela dimensão que o Chaplin citou há pouco. E conclui o Saint-Exupéry então dizendo que disto resulta que essa troca não inclui qualquer espécie de comércio. Esse alerta é importante. Tem muitas pessoas que não têm essa noção e acabam, por exemplo, fazendo o que em alguns casos é chamado de promessas. Olha, se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal outra. Essa troca, né, que representa nas palavras do Saint-Exupéry uma espécie de comércio de milagres. Né? Ele diz que esse tipo de oração não é grande, não é significativa. Pode acontecer ou não, mas não representa, né, uma continuidade. Tanto é que a maioria dessas pessoas, depois que conseguem o que queriam, acabam muitas vezes abandonando esse caminho da fé. Steve Jobs também tratou dessa questão. Ele nos questiona aqui, né, no mesmo sentido que nós já vimos outros autores há pouco, né, no sentido de responder à questão do qual o significado da vida. Estamos aqui, diz ele, para fazer alguma diferença no universo. Se não, por que estar aqui? Para que nós estamos aqui? A gente não pode estar aqui simplesmente por estar. Se fosse isso, nós podíamos tomar a decisão de sumir e nada mudaria. Né? Isso, na nossa concepção, é inadmissível. Oprah Winfrey, apresentadora da TV americana, também trata dessa questão e diz que para a gente poder ter essa fé, nós mesmos temos que tomar essa iniciativa. Você precisa saber, diz ela, que é o que acende a sua própria faísca para poder iluminar o mundo. Nós podemos ser inspirados por terceiros, mas a decisão de ter fé ou não ter fé faz parte do que cada um de nós tem que decidir como lidar. Algumas pessoas ligam isso com rituais. O educador canadense Lawrence Peter, de uma forma bastante dura, diz que o ritual não transforma ninguém. Ele diz que ir à igreja não faz de você um cristão mais do que ir à garagem faz de você um carro. Supondo que o local é que é reservado para objetos ou pessoas com determinadas características. Não é a presença física num determinado local que habilita a nossa fé. Isso é um trabalho, como nós já comentamos, interno de cada um. O Eckhart Tolle também aborda esse tema da fé e relaciona também, como nós vimos no caso do Aristóteles, com a esperança. Diz ele que a fé é a substância de tudo o que esperamos. Isto é, a gente usa a fé para construir as nossas esperanças. Mas ao mesmo tempo ele nos ensina que o importante é que a gente ensine a todos que essa fé não basta ser algo que aconteça dentro da gente. Diz ele que essa fé tem que estar ligada a boas obras e responsabilidade. Isto é, nós temos que conectar a fé com a ação, e essa ação não pode ser qualquer coisa, ela tem que ser uma ação responsável. Então, essa é a característica da fé que a gente
tem que trabalhar. De uma forma mais poética, o frei americano Richard Rohr, ainda é vivo, diz que, ao mesmo tempo, isso não é algo pesado ou difícil, né? Diz ele que a fé não precisa empurrar o rio, né? Nós não precisamos ter fé de que algo desse tipo venha acontecer. E ele explica. A fé pode confiar que existe um rio e que o rio está fluindo. E nós estamos nesse rio. Não é uma fé que é para ser leve. Essa fé, segundo o teólogo italiano Romano Guardini, diz que funciona como as velas. Para a gente acender uma vela, nós precisamos de uma outra chama. E ele explica que a fé também pode ser acesa pela fé. De fato, é um processo sinérgico, né? Quanto mais fé nós temos e mais convivemos com pessoas que têm esse tipo de atitude, mais a gente progride. Esse conceito também foi abordado pelo Papa Benedito XVI, falecido recentemente. O slide ainda não foi atualizado, né, que diz que a fé não é uma luz que dissipa todas as nossas trevas, mas uma lâmpada que guia nossos passos. Isso é suficiente para a jornada. Nós não podemos cair no erro de achar que a fé é a solução para todas as nossas dificuldades. Mas ela é uma lâmpada, uma luz que nos orienta para o caminho que precisamos trilhar. E disse ele, isso é suficiente para a nossa jornada. O escritor e professor armênio George Gurdjieff, né, diz que a fé faz parte de conjunto de 3 amigas que a gente não deve abandonar. Diz ele que a intuição, a inocência e a fé são amigas inabaláveis. A gente precisa sempre lembrar disso, né? Que a fé está conectada primeiramente com a inocência, né? Ela não tem maldade, e ela está conectada com aquilo que nós chamamos de intuição, que é de fato um mecanismo que nós temos em nosso cérebro e que, segundo a própria ciência, usa de mecanismos de decisão para captar informações ou para gerar conclusões ou insights que não são explicáveis por aquilo que nós chamamos da lógica racional. Santo Agostinho resumiu isso dizendo que ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Em outras palavras, a recompensa é você conseguir concretizar a sua esperança. E ele fecha com essas 3 chamadas aí que são bem conhecidas, que diz assim: conhece-te, nosso autoconhecimento aí sendo citado, aceita-te, o nosso conceito da aceitação, e supera-te, como sendo esse o caminho, então, para a nossa evolução. O rabino da antiga Bielorrússia, conhecido pelo apelido de Hafetz Haim, resumiu isto dizendo que quando a gente tem fé, nós não temos perguntas, né? Mas se a gente
não tiver fé, então nós não estaremos capacitados a receber as respostas, né, que vêm dessa dimensão transcendental.